E Vamp, ontem um dos grandes ídolos aí do Corinthians deu entrevista aí pra Jovem Pan, né? Brilhante trabalho do Vanderlei Nogueira, que conseguiu essa entrevista aí com o Tite ao vivo aqui na Jovem Pan. Ele, o Piperno, teve também a participação do Nilson César, do Bruno Prado, do Flávio. Flávio Prado. E a gente separou alguns temas, né, que repercutiram mais nessa entrevista. O primeiro, eu acho que a gente tem que falar do assunto Veiga. Até porque se eu tivesse na entrevista, eu ia ficar transtornado com qualquer explicação que ele desse sobre a ausência do Veiga em uma convocação, pelo menos, da seleção brasileira. Vamos ver aí o que o Tite falou sobre a não convocação em momento nenhum, não é agora, em momento nenhum, ele convocou o Veiga nos últimos 2 anos. O Veiga é um grande jogador e vou falar uma coisa muito tranquila. Quem deu a primeira start a respeito do Veiga fui eu numa convocação. Não porque eu tenha sido o cara, mas porque ele tem apresentado um futebol, isso é consenso. Eu estou falando que há uma concorrência nesse setor. E tu está falando agora de funções. Ele é um jogador que recompõe no Palmeiras pelo centro junto com o centroavante, junto com o Rony. E quem faz o trabalho de lado de campo numa recomposição é o Scarpa, pelo menos foi no último jogo, juntamente com o Dudu, com os 2 meio-campistas. Danilo e Rafael Zé Rafael. Bom, o segundo e o Zé Rafael. Então Zé Rafael, isso é a recomposição defensiva. Então ele trabalha nessa fase defensiva um pouco mais preservado numa ação de ataque, um meia atacante, que é onde ele produz bem. E aí ele está concorrendo, sim, eu volto a dizer, mas eu não só especificamente com o Paquetá, mas ela é com o Paquetá, porque o Paquetá também faz a função, mas ela é com o Couto, ela é com o Neymar, ela inclusive com o Rodrigo, que na base do Santos, ele jogou numa função central. E que possa ser utilizado ali, numa faixa onde o Firmino hoje jogando possa jogar. Então ele é de concorrência. Vamp, repete aqui no ar o que você estava falando. Milonga. Pra mim não me convence. A primeira é o seguinte, o Paquetá joga num time que está na 8ª colocação do campeonato francês. Não é o Lyon do Juninho Pernambucano. Isso, respeito. Já que eu parei de jogar, tô trabalhando na PAN até agora, quase completando 8 anos. Depois desse puta que pariu, aí eu acho Tá bom, tu repete, segue, vai porque se embora. você der uma merda, ele dá logo a merda Não, completa. vai embora, segue. Milonga. O Paquetá outro dia tava no banco do Lyon. E o Lyon terminou no Campeonato Francês e o Tite 8º. E outra milonga que eu complemento. Que ele nada, fala, ele disputa com o Coutinho. O Coutinho outro dia não jogava. O Coutinho há 2 anos nem jogando tudo tava. Bem. Eu tô nem falando assim, jogando tava. Mauro, eu tô falando assim, não é, viu, velho? Não é, né, professor? Não é que tenha que ser... Dá uma chance pra ver. Isso eu concordo. É uma chance, eu tô falando, dá uma chance. Primeiro que o seu Tite é ex-atleta, jogou no Guarani, ele mesmo conta a história que ele estava descendo achando que ia pegar a camisa de ser campeão brasileiro. E quando desceu que não entendeu nada, voltou, o time dele já tá perdendo o título brasileiro, não foi isso? Empatou e perdeu nos pênaltis. E aí é o seguinte, ele como atleta, ele sabe que os jogadores sonham no melhor momento e ter uma convocação. Não pode você ter um cara jogando a bola que tá jogando durante 2, 3 anos, ganhando Libertadores, Campeonato Nacional, Copa do Brasil, Estadual, e não ter oportunidade como o Dudu não teve. Como o Veiga não teve. Como o Luan, num momento bom no Grêmio, também não teve. Ele citou o Luan também. Então, mas o Luan teve com nas Olimpíadas, que foi outro treinador, não era o Tite. Com o Micali, não, né? mas o melhor momento do Luan foi depois da Olimpíada de 17. Então é o seguinte, aí quer colocar parte tática, por não convocar um atleta. Não concordo. Milonga. Quer mais? Quero mais, pode falar. Deixa pra segunda parte, não vai ter Não, mais. e outra coisa, só falando em cima disso, é desculpinha porque o Felipe Coutinho há 2 anos, quando o Veiga já estava jogando muito, ele nem era convocado e não estava jogando. Ele não estava jogando. 2 anos não tinha uma grita pelo Veiga. Não, mas o que eu digo é, Mauro, pra mim, o que eu questiono, assim como o Vamp, não é que o Veiga tem que estar no grupo e tem que ir pra Copa. Okay. É que o Veiga não recebeu uma chance. Não tem desculpa que o Veiga não recebeu uma chance. Só para esclarecer. É muito importante o que falou o Tite na entrevista, porque a gente conhece aquilo que pensa o técnico da seleção brasileira. Então, a crítica, a aprovação ou a desconsideração já pode ser feita depois
do que disse o técnico. Então, os comentários estão sendo feitos em cima do que falou, concordando ou discordando, ou então contestando. E o Sampaio do lado escutando essa milonga toda entrevista também. serve para isso, para perguntar. Perguntar. Até recentemente, por exemplo, teve um outro episódio muito polêmico, que foi o caso Jorge Jesus, que a gente falou até aqui. Até o Renato pode participar dando a versão dele. Tá certo? E a gente vai concordar, discordar, não sei o quê. No caso dessa entrevista, a mesma coisa. Virão aí outros assuntos importantes que a gente vai contestar. Nessa pergunta, eu queria só dizer, porque eu já falei aqui, eu sempre preguei que o Veiga deveria ter tido uma oportunidade ou mais, sei lá, pelo menos uma, todo mundo sabe o que eu falei aqui, uma necessidade, eu queria saber por que, a pergunta foi o seguinte, e depois o Piperno até voltou ao tema. Eu disse o seguinte, abriu a entrevista. Tite, por que Dudu e Veiga nunca fascinaram você para uma convocação? Que pergunta essa foi a pergunta. Por que não jogaram no Corinthians? Não, essa... Eu falo mesmo. Por que não jogaram no Corinthians? Não tem. Então, essa foi a pergunta. Então, a resposta é essa, se aceita ou não. Eu continuo entendendo que tanto o Dudu, naquele momento, merecia uma oportunidade, pelo menos uma, certo? E o Veiga, uma oportunidade. E o fato de jogar, inclusive nesses jogos, eu já falei, não preciso... E eles sabem o que a gente fala. Então, eu só quero deixar claro isso, porque não é um interrogatório. A gente pergunta, ele responde e a gente discute. Aqui já ficou claro. Na discussão, esse é o meu pensamento. Vai dizer que eu tô certo? Não, que o Paquetá não tem a chance, que o Rafinha não tem a chance. Não, eu tô falando assim, que tem que se dar como ex-atleta. Que seria justo, Eles têm um sonho. Eu também acho que o Paquetá, o Vinícius Júnior, todo mundo tem seus sonhos. Eu tô falando, na minha concepção, o Rafael Veiga merecia uma oportunidade de Europa. Pode, fala agora. Pra mim, o Veiga já deveria ter sido chamado dessa vez e da outra, mas não antes. Tá? Pra deixar claro. Pra mim, exatamente pela concorrência. Eu acho o Coutinho mais jogador que o Veiga. Eu acho que o Coutinho tem experiência europeia que o Veiga não tem e não pode ter no momento. Então, assim, para uma Copa do Mundo é fundamental. E nos últimos anos, cada vez mais fundamental. Não que o Veiga não tenha capacidade, inclusive, para jogar na Europa. Já poderia estar jogando na Europa, uma outra questão. Eu acho que a bola que ele jogaria em grandes equipes da Europa. Tá jogando muito. E não é de a pouco, e tem muita cabeça, muita inteligência. O Coutinho, para mim, ainda está na frente do Veiga, exatamente por Copa do Mundo. O Paquetá está na frente do Veiga pela experiência europeia e, para mim, depois do Neymar, é o melhor jogador dos últimos anos da seleção brasileira, o Paquetá. Então, para mim, o Paquetá estaria na seleção. O Veiga, para essas duas convocações, eu levaria. E repetindo o que eu acho que falei segunda-feira aqui na Jovem Pan, acho que perguntar para você. Você levaria o Veiga hoje para a Copa? Para a Copa, com 23 eu não levaria. Com 26 eu levaria. Então, para deixar claro assim a minha opinião. E, de novo, a opinião é de gosto. Agora, eu acho que o Tite acaba errando até para não jogar para a galera, chama uma lista de 27, porque agora com o Léo Ortiz convocado ontem, né? São 28. Velho, tem 28 caras, leva, porque a gente não teria conversado sobre isso, era falando sobre os assuntos. É aquele bumbum diferente merece. Que eu falo para mais toda hora aqui. Eu acho que quando o avião decolar, vai ter um bumbum diferente, ou dois bumbuns diferentes. Na esperança de que quem estiver bem naquele momento, embarca. Quando você falou bumbum diferente, tem que ser alguém que nunca foi convocado. Vai, Veiga, por exemplo. É um bumbum diferente. Não, é um bumbum diferente. Fala muito, mas não joga na Europa. Enfim, o grafite. Como foi em 2010. Quando o pessoal fala que não joga na Europa, não joga na Europa, não tem o critério de enfrentamento, nível de enfrentamento. Gente, vamos lembrar, ele convocou, eu sou fã, acho o Renato Augusto craque. Ele convocou o Renato Augusto jogando na China. Veja, eu acho na China. Sim. O Veiga joga no Palmeiras, O próprio Paulinho. bicampeão da Libertadores, jogou o Mundial contra o Chelsea, não amarelou contra o Chelsea. Então, não tem muito fundamento esse negócio de não dar uma chance sequer pro cara. Eu acho que o Veiga até 2020 é um jogador bom. E demorou muito para conquistar o espaço dele no time do Palmeiras. Em 2021, o status dele aumenta. Se torna um jogador muito importante para o Palmeiras. Em 2022, ele é o cara imprescindível e vai um dos 3, 4 melhores em atividades do futebol brasileiro. Então, para mim, a concorrência, a comparação do Veiga com os outros lá da seleção, e aí eu concordo plenamente com o Mauro, ele está atrás do Coutinho. O Paquetá, para mim, é o mais versátil de todos, principalmente com o Rueda lá no Flamengo, ele jogou em todas as funções de volante para frente. A comparação seria com o Everton Ribeiro. Se o Everton Ribeiro teve chance, o Veiga também teria merecido. E outra coisa, não vamos esquecer que o professor Tite, ele chega à seleção brasileira, não é porque ele fez um grande trabalho no Real Madrid,
Não é porque ele morou na Europa, em Londres, em Paris. Treinador Ele chega à diferente, seleção né? brasileira porque ele foi treinador em Campeonato Paulista, foi Campeão treinador... do mundo em 12. As competições ele ia chegar lá, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então tinha que chegar com os outros olhos, o que representa também o futebol sul-americano, né? Ó, outro tema também que foi tocado, né, nessa entrevista foi a convocação só porque está fora do Brasil. Que é o que a gente fala isso constantemente, né? É convocar muito jogador que está fora do Brasil e que às vezes merece até menos do que quem está jogando no futebol brasileiro. O Tite falou sobre isso também. A gente tem que relativizar. Qual é que é a exigência da Premier League? Qual é a exigência da Premier League contra o espanhol? E o francês? E o brasileiro? E nós, por isso que esse acompanhamento, por isso do César Sampaio, que nós roubamos de vocês e trouxemos para cá para ter um olho clínico, para que a gente possa estar presente nos jogos, para que a gente possa acompanhar com vocês, para que a gente possa rever opiniões, para que a gente possa ouvir opiniões, para que a gente possa rever conceitos, se assim o for, mas desse acompanhamento mais aprofundado. E não aquela história de convocar pelo aspecto geográfico só porque está fora. Não é assim. Não foi assim, não traz esse critério. Traz sim a mensuração da qualidade técnica do atleta, do nível de exigência que está, do momento que está, sim, dos campeonatos, do nível técnico que eles enfrentam, sim. Sim, inclusive da qualidade dos gramados que ele tem, porque como é que tu vai assistir, por exemplo, um jogo de Cruzeiro e Náutico? Que tipo de avaliação possa ser feito aí? Ou tu pegar um estádio que não tem as suas melhores condições, aí tu quer que a velocidade do jogo aconteça, se o gramado não te proporciona? Eu não sei como é que está o Engenhão agora, mas visualmente também eu vejo que quando ele dá 30 minutos também não tem as suas melhores condições. Então, tu ter todas essas variáveis que eu possa, e nós todos, enquanto comissão técnica, avaliarmos. É muita lorota, hein? É muita lorota, hein? Vem assim com mim. Como é Cruzeiro e Náutico? Peraí, ó, eu tava olhando ali, tinha um símbolo ali, professor. O professor tinha ali 5 estrelas. 5 estrelas. E na última, quer queira ou não, Estava lá e com mais de 40 convocações para a seleção brasileira. 47 convocações com a seleção brasileira. E ao lado estava um cara que foi vice-campeão do mundo. Eu não lembro o Sampaio jogando no Real Madrid, no Paris Saint-Germain. Todo convocado pelo Palmeiras. Sendo atleta do Palmeiras, um dos maiores volantes da história do Palmeiras, se não for o maior, que tem um Dudu ali. Entendeu? Cruzeiro e Náutico. Então, o senhor também não pode dirigir a seleção brasileira porque você nunca trabalhou na Europa e pegou a seleção mais campeã do mundo e você já trabalhou contra o Náutico, contra o Cruzeiro. Ele chega à seleção pela onde, Mauro? Não, eu sei pelo Corinthians e foi campeão do mundo, mas o que ele tá falando do Cruzeiro Náutico é em relação ao gramado, não é nem do Cruzeiro. Então ele vai convocar jogador porque joga no gramado bom, mano. Não é, a gente tem... Porra, da milonga. Aí o César Sampaio, que é meu parceiro do lado, conivente com isso. Não é isso. Você, César Sampaio, foi pra seleção, ó, vice-campeão do mundo, artilheiro do Brasil numa Copa. Sim. 92 Sampaio, né? Primeiro gol. Mas eu só queria pegar um detalhe até que faltou da outra vez, que eu sei que é um ato falho. Eu sei que vocês querem passar o pano aí, mas não vai dar. É isso, deixa o Vamp complementar. Eu não tomei nada hoje. Você tá com 2 horas Ele tava mandando um recado pro César Sampaio. Ele só tá falando porque você começou colorado. Ué, mas caramba. Deixa ele falar, complementar o pensamento. Caramba, tá muito claro o pensamento dele. Ele ia mandar um recado. O Vampeta é o maior volante da história do futebol brasileiro, o Vampeta vai entrar rasgando no Tite. Mas só pra falar um detalhe. Que ele vai estar mentindo, né? Milonga também. Mas só pra pegar um ato falho dele e do Sampaio, é quando eles estão falando taticamente sobre o Palmeiras, eles 2h30 pra lembrar do nome do Zé Rafael. Ainda mais no melhor momento do Zé Rafael. Não tô falando que o Zé Rafael tem que ser... Mas assim, um treinador da seleção brasileira, eu sei que é ato falho, quantas vezes a gente não fala bobagem, né, Vamp? Mas assim... Guardiola falou do mas assim, ele demorou pra achar e eu fiquei meio preocupado, assim, o esquecimento que é o volante companheiro do Danilo, inclusive, merecidamente convocado por eles. Mas assim, o que ele fala do Cruzeiro e do Náutico, não é nem Cruzeiro no Náutico, é falando um pouco do gramado e que a gente vê, por exemplo, o Castelão, por tantos jogos do Ceará e Fortaleza, a gente tá vendo o estado do gramado ruim, e é muito tempo, e o Vampeta jogou em gramados horrorosos. O
auge do futebol brasileiro é o gramado São 2 péssimo. estádios de Copa do Mundo. Ele falou Sim, 2 times pois que jogam é. 2 estádios de Copa do Mundo. O Zico, numa entrevista pra mim, ele fala: a gente só jogava em gramado ruim. Horroroso. Um dos melhores jogadores da história da seleção brasileira. Eu sei, mas não significa dizer que justifica. Então, assim, a própria velocidade do jogo tem muito a ver com estados de gramado ruim. E aí, culpa da CBF, das federações, dos clubes, de um monte de coisa. Mas Precisa esses dois melhorar a clubes jogam em qualidade do estádio de gramado. Copa do Mundo. Um joga no Mineirão, que foi o 7x1, e o outro joga na Arena. E a própria Arena Castelão, que é linda, maravilhosa. Não, Arena mas Castelão problemas não, de Náutico é manutenção. Recife. Não, é na Pernambuco. É. ok. Sem conservação. Essa aquela coisa, a nós gente falamos isso toda constrói, hora. não aqui. Não, e ele falou também que não independe, é momento. Momento. Eu sou um cara que eu sou a favor do Coutinho ir pra Copa, tá? Agora, quando ele volta a também. convocar o Coutinho nem jogando estava. É, tava então não é voltando. momento também, porque o momento do Veiga era melhor que o do Coutinho. Mas... É muita milonga, eu concordo com o Não é Vamp. milonga. Tem Não, muita não é lorota. milonga. Não é milonga. Ele falou que era momento, gente. Ele convocou o Coutinho sem o às Coutinho vezes- tá jogando. Não, às vezes. Eu até tive uma longa conversa com o Tite sobre essa coisa de momento Copa do Mundo e Seleção Brasileira. Eu acho que não pode ser só momento. Você Também pode acho que ter, não. digamos, 1 ou 2, 3 jogadores que é o cara o funcionário do mês. Né? Mas, de modo geral, é lugar, é pressão. Gente, o Vampir tá aqui um pentacampeão do mundo e campeão do mundo pelo clube, Corinthians também. Cara, é muita pressão. O que é muito pra todo legal, que mundo. o Tite falou, o César Bairro fica abraçando o cabeça. 120 quilos de concordo. ocada por mês, eu ia bater palma, igual o professor. Eu ia ficar assim, ó, do lado do Tite. O Sampaio, o Tite tá falando, o Sampaio fica assim, ó. Se eu tô no lugar do Sampaio, eu fico assim, ó. Às vezes concordo, ué. Nada contra, 120 quilos de alcatra lá, mais ou mas menos. eu Não sei se concordo, a CBF é Mas tem o só filé histórico mignon. do cara em seleção lógico. também, né? Isso é claro que também pesa. Não, né? mas ele, o César Sampaio, o Piperno, ele foi Não. sempre convocado jogando pelo Palmeiras. Em outras Ah, épocas. não. Mas era uma A época. própria tua Vampeta. seleção, por Olha, exemplo, a seleção 2002, eram 23, foi a primeira vez a Copa com 23, tinha 12 atuando no Brasil e 11 fora. Modo, que hoje olha, é praticamente Modo, Isso foi mudando. Claro. E foi a primeira Copa desde 94, se eu não me engano, ou 98, que. Porque já 90 já tinha muito estrangeiro, mas 94, com a Lei Bosma a partir de 95, é natural que você tenha mais jogadores de Lógico. fora. Porque os melhores estão lá fora Não mesmo. se fala que o futebol Corinthians- brasileiro é marrento? Que nós somos, Porra, Cê. né? Então é o seguinte, o Tite não poderia ser treinador da seleção, porque ele dirigia clube no Não, mas Brasil. diferente, Ele tinha que pra fazer o treinar, melhor mas é europeu. outro- Nunca teve. Ô, Petar, mas é outro momento. Você vê, o Corinthians e Palmeiras, que vocês jogaram em 2000, Saiu ali. então, em campo, naquele último jogo, eram 8 jogadores que em 2002 foram Ficaram campeões na do Copa do mundo. Mundo. Quer dizer, isso nunca mais vai acontecer no futebol. Dificilmente. No ano 3000 não vai ter, isso não vai mais se repetir no Brasil. Era uma outra situação. Então é claro que você olhava o mercado interno com muito mais carinho. E é o muito mais mercado tinha três interno. goleiros como E a Marcos grande, Rogério, e a Senedito, grande que tava no discussão, Brasil. faz tempo, né, que a gente fala sobre isso, é o mercado interno. A gente sempre, até não discute muito quem é chamado que está lá fora. Sempre, a lista, aquilo que a gente fala aqui, vai sair a lista, saiu a lista da seleção brasileira. Tá bom, quais são os seus 23 nomes? De todos aqui, quais são os seus 23 nomes? Não vai bater nunca, claro. Mas, às vezes, 20 são os mesmos. Às vezes, sim. 19. Nós já fizemos isso, Vamp. Eu faço isso desde 93. A última do Tite, só pra deixar claro, isso. pra mim, eu Né? mudaria 3 nomes só. Não, eu tô falando, não é Da mudar última nome, assim. convocação, Por exemplo, eu do como Denis ex-atleta, não falo assim, que tem que tirar o Paquetá, que tem que tirar o Coutinho, não tá que não dizendo pode o chance. Vinícius Júnior, não, tô falando assim, A chance. uma Chance, chance, Eu tô falando claro. de chance. Exato. Essa Concordamos, é isso que incomoda a maioria das pessoas. O cara tá jogando bem porque Pô, nós o estamos. Coutinho daqui a pouco vai estar lá, pô, o Vampeta tá aqui pra mim ir pra seleção. Não, eu tô falando assim. Nós não é o estamos Coutinho, vendo- É uma chance pro Veiga, Ele é o concordo. treinador, se não for o Coutinho, se for, não sei quem. Isso. Porque todos lá têm o seu sonho. Não, e os motivos? Eu acho que os Eu tô falando motivos da também chance, incomodam. entendeu, Pepena? A bicho, chance. eu- É Eu momento, mas falo, momento não é. Tem Não é- muito jogador ali o que é de problema- confiança, não é e- momento. não, isso é verdade. E outra, gramado. Tem que ter. O cara vai falar que gramado, agora o jogador que joga em gramado melhor tem que ser convocado? Não, não é Pelo isso. contrário. Mas essa não é a isso. abordagem, Olha, Amar. foi essa, O que- não, o que- não é Tá bom, isso. então que ele não fale de gramado nessa Não, resposta. Mas ele Não, fala aquilo que nós diferente. todos falamos aqui. Eu não tô dando, eu estou só dizendo que essa é a opinião do técnico. A nossa, ou às vezes bate, às vezes é diferente. Aqui já está na cara que é diferente, porque a gente entende que deveria dois ou um jogador ter a chance de ter vestido a falo camisa da chance. da seleção brasileira, tirar fotografia com ela. Nós já falamos isso aqui. Então a gente não está mudando. Agora, o gramado que o Asmar está pegando, nós todos, inclusive o Asmar, já falou aqui que vários jogos são realizados em gramados desastrosos.